Olá, seja muito bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. A gente vai mergulhar hoje no material que o Teologia 24 Horas recebeu do pastor Francisco Miranda. E é um convite, sabe? Um convite para a gente alinhar algo que é fundamental no nosso coração. Vamos juntos nessa reflexão? Sabe, muitas vezes o jeito que a gente enxerga a igreja tá um pouco desalinhado do propósito original dela. Fica uma tensão no ar, né, entre o que a igreja foi chamada para ser e o que, na prática, ela acaba se tornando. E é exatamente sobre essa tensão que a gente vai conversar hoje. E o dilema todo começa aqui, com uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. A igreja que a gente frequenta se parece mais com um palco ou com um altar? A resposta para isso já diz muito sobre a nossa própria atitude. A gente está ali como um consumidor ou como um participante? Vamos analisar essa diferença na prática. Pensa num palco. O foco é todo na performance, na exibição, certo? Agora, pensa no altar. O centro muda completamente. Ali, o que importa é o sacrifício, a rendição. Um busca o aplauso dos homens, o outro, a presença de Deus. É outra coisa. E claro que essa diferença toda se reflete nas pessoas. Um show tem o quê? Estrelas, que brilham, artistas que atuam. Já um culto genuíno, por outro lado, tem servos que obedecem e ministros que servem. A motivação, percebe, é totalmente o oposto. Uma é sobre ser visto, a outra é sobre servir. E por fim, a gente olha para a congregação. Uma plateia é formada por fãs. Eles aplaudem, reagem ao que estão vendo no palco. Mas uma igreja de verdadeiros adoradores, aí é diferente. Ela é composta por discípulos que seguem, que não apenas assistem, mas se prostram, se entregam. Eles não vêm para assistir a um culto, eles vêm para prestar culto. E é aqui que o problema aperta. Porque quando essa visão se perde, as consequências são praticamente inevitáveis. A comunidade fica exausta, a gente vê pouca gente fazendo o trabalho de muitos, sabe? E tudo porque a maioria esqueceu da verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa. A igreja não é um evento para a gente assistir, é um organismo vivo. Mas é exatamente nesse ponto que a gente encontra a solução. A Bíblia apresenta um modelo radicalmente diferente. Não o de um auditório, mas o de um corpo vivo, interligado e funcional. E essa revelação, ela tem o poder de transformar tudo. Esse versículo de Efésios é a nossa base. Presta atenção nas palavras aqui. Bem ajustado, auxílio de todas as juntas, justa operação de cada parte. A linguagem aqui não fala de gente passiva, de espectadores, de jeito nenhum. Fala de participantes ativos, onde cada membro é essencial para que o corpo inteiro cresça em amor. E para aprofundar essa ideia, vamos lá na raiz da palavra. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para a Assembleia do Povo de Deus é kahal. E isso é importante por quê? Porque não se refere a um prédio, mas a uma congregação, a pessoas reunidas por um chamado divino. Desde o comecinho, ser igreja significa ser um povo convocado por Deus para um propósito específico. Certo, mas então, como esse corpo funciona na prática? A Bíblia nos revela uma verdadeira anatomia espiritual. Uma estrutura que Deus projetou para ser simples e funcional, onde cada parte tem o seu lugar e a sua função para cuidar de todo mundo. E tudo começa pela base. Antes de qualquer título, de qualquer função, todos nós somos chamados para ser simplesmente membros. Esse é o fundamento da vida em comunidade. Somos o rebanho que pertence ao único pastor. E o que define o membro? A capacidade de ouvir a voz do pastor e segui-lo. Como Jesus ensinou a Pedro, nesse rebanho existem os cordeiros, os novos na fé, que precisam ser nutridos, e existem as ovelhas, os mais maduros, que precisam ser pastoreados. O foco é sempre o discipulado contínuo, aprender e crescer para se firmar na fé. Subindo um nível na estrutura, a gente encontra o diaconato. E é muito importante entender, isso não é um título de status, mas uma função de serviço vital. E o mais interessante é que esse serviço prático existe para proteger o coração espiritual da igreja. A própria palavra grega, diáconos, já nos revela tudo. Significa servo, assistente. Basicamente é aquele que voluntariamente se dispõe a atender uma necessidade. A essência desse papel é a simples disposição para servir. O exemplo clássico está lá em Atos 6, onde a gente vê o diaconato nascendo para resolver uma necessidade bem prática. Ao assumirem a tarefa de servir às mesas, eles liberaram os apóstolos para o que era prioritário, a oração e o ministério da palavra. Ou seja,
O serviço prático dos diáconos protege e sustenta o ministério espiritual da igreja. E no topo dessa estrutura de serviço, a gente chega na liderança espiritual. Os presbíteros são aqueles chamados para a função de supervisionar, ensinar e proteger o rebanho. A palavra grega presbíteros significa literalmente ancião, o que aponta para maturidade e experiência. É curioso que o apóstolo Paulo usa essa palavra de forma intercambiável com episcopos, que significa supervisor, aquele que vigia e guarda o rebanho. Fica claro que não se trata de idade cronológica, mas sim de maturidade espiritual. A responsabilidade deles é imensa: supervisionar, ensinar a sã doutrina e proteger o rebanho de falsos ensinos. É por isso que a lista de qualificações no livro de Tito é tão rigorosa. O foco principal não é gerenciar uma organização, mas pastorear pessoas. Ok, a gente entendeu a estrutura bíblica, mas agora a questão se torna pessoal. Onde eu me encaixo nisso? Como podemos individualmente deixar de ser meros espectadores para nos tornarmos uma junta ativa que ajuda a construir o corpo? Essa é a pergunta que fica para a nossa reflexão sincera. Em qual dessas áreas Deus está chamando hoje para parar de apenas assistir e começar a funcionar ativamente? Onde podemos ser uma junta que conecta e fortalece o corpo? E aqui vai um desafio prático para hoje. Se o lugar é como membro, que tal assumir um compromisso simples, mas com fidelidade? Se já existe um serviço como diácono, por que não identificar uma necessidade prática e organizar uma forma de atendê-la? E para quem é líder, o foco é orientar com mansidão e cuidar das pessoas. A chave é agir no nível em que Deus colocou, sem se preocupar com títulos, mas com o serviço. E por que tudo isso importa tanto? Por causa de uma palavra final em grego, oikodomi, que significa edificação. No fim das contas, nosso objetivo não é produzir um bom show, mas sim edificar uma casa espiritual forte, onde cada um de nós contribui ativamente para levantar o outro. Então fica o convite. Comente como este devocional diário falou com você e qual passo prático vai dar a partir de hoje para se tornar uma junta ativa no corpo de Cristo, seja como membro fiel, servo disponível ou líder responsável, para edificação em amor. E se quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.